João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Nós vamos olhar para o verso 18. 1 João 5, verso 18. E esse texto diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Glória a Deus. Amém, amados? Nós estamos falando sobre proteção há algumas semanas. Uma direção que Deus tem nos dado que vai regar a nossa história até a eternidade. Proteção é uma marca de uma igreja saudável. Proteção é a marca de uma vida saudável. Proteção é a marca de uma família saudável. E hoje nós vamos falar sobre o principal assunto que traz proteção, que é salvação. Salvação, a verdadeira proteção. Ninguém está protegido até não ser salvo. Então, queridos, a salvação é o que realmente pode produzir a proteção que nós tanto esperamos. Nós não vamos proteger nossa família, nós não vamos proteger a unidade da igreja, nós não vamos proteger a mente e o coração enquanto não formos salvos. Nunca houve na terra e nem jamais haverá outro caminho para a verdadeira proteção do homem a não ser a obra maravilhosa de Jesus na cruz. Todos nós que andamos outrora fora dos caminhos de Jesus, nós estávamos vulneráveis, desprotegidos. Nós estávamos à mercê do maligno, escravizados. Por isso é somente por meio da salvação que alguém pode realmente estar protegido. Em uma pregação no ano passado para vocês, na verdade algumas vezes, e eu volto a esse assunto, num aspecto um pouco técnico, tratando de conceitos psicológicos. Existe um estudo realizado por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Ele fez a pirâmide de Maslow. Vocês lembram, nós colocamos essa pirâmide aí para vocês observarem no ano passado, quando falamos. Aí ela está aí novamente. Essa a pirâmide de Maslow. E ele desenvolveu essa pirâmide que é conhecida como pirâmide da hierarquia de necessidades. E trata-se de uma divisão hierárquica que Abraham Maslow propôs, em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. E ocupando o segundo lugar na base desta pirâmide, quando o segundo lugar está a necessidade de segurança e senso de proteção, perdendo apenas para as necessidades fisiológicas. Então a primeira coisa que nós precisamos sentir que estamos fazendo na vida de verdade é respirando, comendo, tomando água, para os que são casados fazendo sexo, tendo sono, homeostase e excreção. Uns assuntos aqui que a gente não vai entrar em pormenores, explicamos da outra vez, mas enfim, aquela coisa de base tem que ter para você sentir que está vivo, tá bom? Você já conseguiu se sentir vivo sem respirar? Vocês estão sem graça hoje, pelo amor de Deus. Sai pra... Bom, enfim, pode ser que os outros vocês aguentem até um pouquinho. Eu aguentei 40 dias sem comida, mas sem água não deu não. Mas enfim, em segundo lugar está o senso de pertença, a segurança, fazer parte de um grupo. Sabe, eu estou dentro. É legal quando você fala assim, estou dentro. Você fala, faço parte, estou junto, vou fazer, vou. A galera está comigo, eu estou com a galera e vamos que vamos. Isso é muito legal. Esse senso de pertença, ele é importante para nós porque ele traz esse sentimento de proteção. Tem um amigo, eu tenho um colega, eu tenho uma família, eu tenho irmãos, né? Então isso traz para nós esse sentimento de proteção.
Então, em meio a um tempo onde o medo, a desconfiança, a insegurança, dentre outras coisas, dominam o mundo, o que realmente pode se constituir em verdadeira proteção? Então veja, se a gente falar aqui em segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, são seguranças de aspectos físicos. Mas tem muita gente que está seguro no corpo, está até bem no corpo, relativamente, está com um emprego bom, tem bons recursos, a moral, o nome da família está beleza, da saúde está caminhando, tem propriedade, está tudo no seguro, está tudo justinho. Mas existem inúmeras pessoas com tudo isso aí, mas que tem síndrome do pânico, tem depressão, tristeza, angústia, porque elas não se sentem verdadeiramente protegidas. Elas ficam alucinadas com a proteção do patrimônio, alucinadas, se dá um espirro, ela já fica louca, já quer ir para o médico, já acha que uma gripe é câncer. E existem inúmeras pessoas desse jeito. Inúmeras pessoas desse jeito. Por quê? Porque tudo que nós podemos proteger à nossa maneira não traz para nós verdadeiro sentimento de proteção por uma vida salva, como uma vida garantida pelo sangue do Cordeiro, como uma vida limpa, lavada diante de Deus, como uma vida de acesso diante de Deus. Então, em meio a muitas das suas instruções, certa vez Jesus disse em Lucas 12, 4 e 5: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então Jesus está mostrando aqui que a verdadeira proteção não é aquela que nós podemos trazer para nos livrar da morte física, das depreciações físicas, dos problemas físicos. O grande problema que a humanidade enfrenta é não ter a salvação. O grande medo que a sociedade tem é de morrer, mas não é porque morrer, só porque ela atirou, morreu, já era. É porque não sabe para onde vai, não sabe o que tem depois. E na contrapartida, qualquer crente que está vivendo o reino, desenvolvendo a obra de Deus, está livre com o Senhor, ele tem tranquilidade. Ele fala, se morrer, morreu. Se morrer, viverei. Então lembra que o apóstolo Paulo diz: olha, eu preferia até morrer e estar com Cristo, mas eu vejo que é mais necessário estar com vocês, então eu quero ficar aqui e ajudar vocês. Lembra que o apóstolo Paulo diz isso? Ele está dizendo isso lá para os Filipenses, ele vai trazendo esse conteúdo, porque ele tinha segurança da sua salvação. Ele sabia que, sendo mais cedo ou mais tarde, ele sabe onde ele vai estar, e não tem nada que traga maior segurança para a nossa vida. E aí sim, você consegue manter uma vida saudável, uma vida equilibrada, família abençoada, as suas estruturas fluem bem. Se perder coisa física, você reconstitui, você corre atrás, faz de novo, porque você está em paz, você está tranquilo, você é produtivo. Então essa é a realidade que a salvação promove para as nossas vidas. Então entendemos com esse texto de Lucas 12, 4 e 5, que a verdadeira proteção para o ser humano, muito além do que apenas sermos protegidos das questões físicas deste mundo, devemos também nos importar em sermos protegidos do que haverá de se manifestar para o nosso futuro, quando tudo aqui passar. O medo da sociedade, da humanidade é: e depois? E depois? Agora veja, por que nós estamos trazendo esse assunto à tona? Por que hoje, num contexto até de desenvolvimento de liderança, nós estamos trabalhando esse assunto? Porque esse é o cerne da nossa vida. Nós estamos aqui para anunciar salvação. Nós estamos aqui para dizer para o mundo que existe salvação. Nós estamos aqui para dizer que a história da humanidade não acaba nessa tristeza da insegurança.
do não saber o que vai acontecer, do medo do futuro do país, da nação, do mundo, enfim, nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma palavra de boas novas, nós temos a palavra de salvação, e é essa palavra que as pessoas precisam ouvir. As nossas células precisam ser conduzidas, direcionadas pelo Espírito Santo, e esse contexto de salvação precisa encharcar todo o movimento da nossa célula, todo o movimento da igreja. As pessoas precisam conhecer o valor da salvação e a importância de ser salvo, porque apenas os salvos que são protegidos. Então, nesse texto de 1 João 5,18, nós entendemos essa proteção extraordinária que é advinda da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós enxergamos aqui é que a salvação nos protege do pecado. Aleluia. Amém, amados? Então, pessoas que vivem no pecado não estão salvas. Aquelas pessoas que dizem, não, nós somos lavados, remidos pelo Cordeiro, nós somos pecadores. Não, eu não sou. Não sou pecador. Eu sou lavado e remido pelo Cordeiro. Estou limpo, estou puro, estou purificado. E eu agora sigo uma vida em Jesus Cristo. E essa vida em Jesus Cristo me torna cada vez mais santo. Isso elimina de mim a condição de cometer eventualmente algum pecado? Não elimina. Não elimina. Eu posso eventualmente, no sentido de repente acontece algo que você fala, pisei na bola. Mas quando nós estamos envolvidos com a salvação, isso é cada vez mais minimizado. Cada vez nós recebemos mais alertas do Espírito Santo. Então, aquilo que nós fazemos antes, nós começamos a ficar mais atentos. A salvação vem trabalhando na nossa vida, nos modelando, purificando o nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir. Então a salvação, ela nos protege do pecado. E por isso, o apóstolo João, ele está dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Está escrito assim na sua Bíblia também ou não? Se não está, está com o mesmo significado, com o mesmo sentido. Então aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm encontro com Jesus, aqueles que entendem a obra salvadora na cruz do Calvário, ele não está mais aprisionado ao sistema pecaminoso desse mundo. Então a libertação do pecado é um ato realizado por Jesus na cruz, não é o que você faz. Não é você jejuando, não é você lendo mais a Bíblia, não é você orando mais. A salvação não tem nada a ver com o que nós podemos fazer. A salvação só tem a ver com um único ato nosso: aceitar. Receber nas nossas vidas o que Jesus fez por nós. Então, quando o seu sangue foi derramado na cruz, nós recebemos a garantia de sermos libertos do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Mas aqueles que sustentam ele, não, nós somos pecadores, eu vivo errando ainda. Ou você precisa ser lavado ainda pelo sangue do Cordeiro, ou mudar a sua forma de consciência, sua forma de pensar, sua consciência. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é liberto do pecado, aleluia. Se o sangue de Cristo te libertou, se o sangue de Cristo te lavou, você agora é santo. Você anda e vive para a glória de Deus. Você não vive na prática do pecado, ainda que de repente escorrega na casca da banana, e imediatamente você se posiciona e fala: Senhor, me perdoa, porque você não tolera o pecado em você. Você não aguenta esse mal sobre a sua vida, porque agora você é santo. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou para os seus discípulos as seguintes palavras, em João 1,29: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostra Jesus e diz isso. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para resolver o problema do pecado. Você não pode mais ficar tolerando uma vida em pecado. Você não pode ficar achando que pecar é normal. Somos todos pecadores, não somos. Nós somos lavados por Jesus Cristo, nós somos purificados. Nós agora somos declarados santos pelo nosso Senhor. Agora veja, o mesmo apóstolo João escreveu em sua primeira epístola, em 1 João 1,7,
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Aí alguém vai falar assim: ah, mas pastor, no próximo verso, verso 8, diz que se nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso e estamos pecando. É que o apóstolo João está falando num contexto, ele está conversando com a igreja, mas mostrando o contexto de uma seita que agia naquele momento, onde os homens pecaminosos, os homens naturais, estavam dizendo: não, na carne não tem problema, tudo que a gente fizer na carne está tudo livre, está sossegado, o negócio é a nossa alma, se a alma está tranquila com Deus, está tudo certo. E não é assim que funciona. Então, o que o apóstolo João está trabalhando é contra o gnosticismo, que dizia isso. Eles tinham a ideia de um diamante mergulhado na lama, e eles diziam: o diamante mergulhado na lama, ele continua sendo diamante, então está tudo certo. Então é como se a nossa alma fosse o diamante e o corpo é a lama. Então pode ficar sujo aqui, que está tudo certo, faz qualquer coisa na carne, no corpo, mas a alma está limpa. E não é isso que Jesus traz, não é isso que a palavra traz. Aí nesse sentido, o apóstolo João está dizendo: então qualquer homem natural que está dizendo aí que não tem pecado, que a humanidade não está em pecado, esse sim faz de Deus mentiroso, se torna mentiroso, entende? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Mas veja que o verso anterior diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo homem está naturalmente numa condição de pecado, mas o sangue de Jesus vem e nos limpa. O sangue de Jesus vem e nos purifica. E agora eu não estou mais em pecado. Se você tem uma roupa suja, ela está? Se você tem uma roupa suja, ela está? Ótimo, está parecendo o cavalo branco do Napoleão, né? Então, se você tem uma roupa suja, ela está? Se você lava essa roupa direitinho, ela fica? Agora, ela é uma roupa suja ou ela é uma roupa limpa? Não, ela é uma roupa ex-suja. Mania, imbecil que muita gente tem. Aí fica falando: vamos receber o testemunho da nossa irmã ex-prostituta. Que ex-prostituta? Ela agora é a nossa irmã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, filha de Deus. Esquece a prostituta, já passou, tudo se fez bom. Vamos ouvir o testemunho do nosso irmão ex-traficante. Que ex-traficante? E agora é nosso irmão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é uma nova criatura, tudo se fez novo, aleluia. Amém, amados? Estão compreendendo? Então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, a humanidade precisa conhecer isso. Não importa o que eles estão fazendo, eles precisam parar de fazer e agora vir para a vida de salvação em Jesus Cristo. Nas nossas células, as pessoas precisam conhecer essa verdade. Elas precisam saber que a vida de pecado, esse lenga-lenga, tem que mudar, tem que fazer, tem que terminar na vida. E agora ir para um padrão de crescimento, um padrão de desenvolvimento. Amém, amados? Então veja, ainda no texto base, o apóstolo João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aleluia. Essa é a minha identidade. É a sua também ou não? Então você não é ex-pecador, você não é pecador lavado e remido, você é santo, purificado, filho de Deus, e é santo como Ele é santo. Então a salvação é o único instrumento de proteção contra o pecado, é ser salvo. Então quem é salvo agora vive para Deus, morreu para o mundo, morreu para a carne, morreu para a natureza pecaminosa. Então qualquer coisa que ainda que haja uma tendência carnal de fazer, e nós podemos até seguir aquele rumo, mas diante daquele a gente fala: opa, isso não me pertence mais. Falar esse palavrão não me pertence mais. Ter esse tipo de atitude não me pertence mais. Odiar não me pertence mais. Guardar mágoa, rancor, ter ódio não me pertence mais. Ficar brigando com todo mundo não me pertence mais. Estão entendendo? Então a salvação é que faz toda a diferença. Diga para o seu irmão: a salvação faz toda a diferença. Então, queridos, quando nós nascemos de Deus genuinamente, não é quando nós nos tornamos gospel. Agora eu sou gospel. Parabéns. Agora eu sou evangélico. Grande coisa. Agora eu sou cristão. Até os que dizem eu sou cristão. Aí tem que falar: sou cristão não praticante. Não é nada. Não é nada. E tem aqueles também que vivem religiosamente, só estão no templo, só participam da ceia,
dá oferta, fala glória a Deus, bota a roupinha de crente, mas não teve transformação. O que nós precisamos para sermos protegidos, aí você olha, o que tem um monte de fala, é crente, mas está cheio de síndrome do pânico, é crente, mas está cheio de doença, é crente, mas está cheio de depressão. Por quê? Porque não recebeu a verdadeira salvação. A verdadeira salvação nos transforma plenamente. Diga, irmão, plenamente. Então, queridos, nós somos salvos, recebemos proteção capaz de nos fazer resistir tudo que se constitui em pecado nas nossas vidas. É assim. É assim. Se eu sou pecador, o pecador ele vai de abismo chamando outro abismo. Mas se eu sou salvo, eu vou me livrando dessas mazelas do Satanás. Então tudo que vem para mim como uma tentação, eu resisto e venço, eu resisto e venço, eu resisto e venço. Ah, mas pastor, e se um dia eu não resistir? Eu me volto para o Senhor e chamo o sangue do Cordeiro mais uma vez sobre a minha vida, enquanto a vida é esperança. Amém, amado? Então, se você tem errado até aqui, tome uma decisão hoje de ser liberto pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. A humanidade precisa conhecer essa verdade. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. E às vezes a gente olha assim, como eu estou falando aqui, de maneira tão simples. Como assim? Eu recebo Jesus e minha vida muda? Muda. Muda ou não muda, gente? Muda. Muda ou não muda, irmãos? Muda. Quando eu recebo Jesus genuinamente, eu já imediatamente começo a parar um monte de coisa. E aí o Senhor vai fazendo aquela obra maravilhosa no nosso ser. Amém, amados? A segunda questão que nós temos aqui é que a salvação é garantia da proteção divina. E o texto diz, aquele que nasceu de Deus o protege. Então, numa linguagem anterior, isso está mais claro. Aquele que nasceu de Deus é protegido por Deus. Então aquele que nasceu de Deus tem proteção. Você sabe que quando você está em pecado, você não tem a proteção de Deus. Deus não ouve a pecadores, a Bíblia diz. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de forma que Deus não libera a bênção sobre aqueles que estão numa vida de pecado. Quem está no pecado está na direção do inferno, de Satanás, das trevas. Está seguindo de mal ao pior, fazendo tudo errado. Mas aquele que nasce de Deus tem proteção. Isso aqui nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza. Agora, não é apenas uma proteção para este tempo, mas é uma proteção que garante a vida eterna. Aleluia. Isso que é o importante. Ainda que aqui passe, ainda que um tiro te atinja aqui, ainda que o busão desça a rua e te atropele na frente da igreja aí, tomara que não, Deus nos livre, não é? Mas você está salvo. Aí sim você passa dessa para melhor. Não é assim que as pessoas dizem sobre morrer, passou dessa para melhor? Tem gente que passa dessa ruim para uma bem pior, se não teve salvação, se não aceitou a salvação. Então aproveite esse tempo que Deus está tratando com a sua vida, para que a salvação seja aceita sobre a sua alma. Então a salvação é um nascer de Deus que nos mantém protegidos pelo Senhor, mas é antes de um nascer para Deus, um morrer para o pecado e para o mundo. E aí nós estamos escondidos em Deus. Colossenses 3,3 diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Agora a pergunta é, por que você tem tanto medo? Por que você tem tanta paranoia? Por que você fica com tanta coisinha, tanto lenga-lenga? Se você está protegido por Deus, Deus te justifica, Deus cuida de você. Aquelas pessoas que agora não deu Marcelo, de você que dá 3 voltas na janela, agora não mais. Mas eu estive com o irmão da Márcia e ele falou assim, pastora Márcia, ela era tão terrível assim, com medo das coisas, que ela ia fechar a minha casa e quebrava a chave, de tanto que ela virava. Ao invés de só 2, virava 3 até quebrar. E essa é a paranoia de quem não tem segurança, de quem não está protegido pelo Cordeiro. Mas agora você está protegido, né, Márcia? Tem essa paranoia? Não tem. Aí depois estava o genro, porque genro serve para tirar um barato da sogra, né? Aí estava assim, ela fecha a porta, dá 3 voltas, quebra a chave e ainda depois dá 3 empurradas na porta, assim, ó, para ver se fechou mesmo.
Vazia, eu sei, eu estou falando, velha vida, passou, tudo se fez novo, agora é uma nova marcha. Já está batizada, servindo ao Senhor, não é? É isso? Maravilha. É, Jéssica? A filha ali para falar se é ou se não é. Então perceba, amados, se você não tem uma vida com a segurança da salvação, você vive nessa paranoia, vive nessa loucura. O medo de perder o marido, de perder a esposa, o medo, e se o meu filho morrer? E se o meu pai morrer? E se minha mãe morrer? Eu não sei o que vai ser da minha vida. Que besteira! Quem está guardado no Senhor sabe que está protegido, sua casa está protegida, Deus está no controle de tudo e é uma bênção. Amém? Quem é salvo, sai e esquece a janela aberta, larga a porta, e tem hora que volta assim, rapaz, olha só, larga aberta, que beleza. E nada acontece, entra agora, passa, e você repete a loucura de novo. Conta a benção, mano. Olha que benção, agora já está revelado aqui, ó. Se tem algum ladrão, está amarrado em nome de Jesus. Se tem algum ladrão da noite, já está. Então, veja, essa é a realidade de quem vive em Jesus Cristo. Estou tranquilo, estou abençoado. Agora tem aquelas pessoas que entram numa paranoia, que se toca o telefone e já fica, o que será que é? O que será que aconteceu? Nós não temos essa paranoia, mas lá em casa, quando tipo dá 11h30, meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, o telefone toca, a gente já fala assim, Senhor, tomara que não seja pior. Mas não dá medo, não dá medo. Mas às vezes é pior. O pastor morreu. O Satanás está aqui, vem tirar. Então, a gente precisa estar seguro em Jesus Cristo. Então veja, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então estar morto para o mundo e para o pecado e nascido para Deus se constitui nossa salvação. E quem está salvo é protegido, aleluia. Fala aí para o seu irmão, quem está salvo é protegido. Cara, sabe, às vezes você fica aí sustentando tanta coisinha nos relacionamentos, e aí o filho fala assim, o do meio é protegido, o caçula é protegido, o neto é protegido, é os protegidos do pastor, os bacarinhos, os timotinhos, os discípulozinhos, os protegidos. Meu, esquece isso. Sabe de quem eu sou protegido? Papai. Estou escondido em Deus. Deus me protege, sou protegido do Senhor. Glória a Deus. Essa é a minha segurança. Essa tem que ser a sua segurança. O filho do capeta falou contra mim, aquele diabado, aquele demônio. Por que você está chorando? Por quê? Primeiro vem a categoria do indivíduo. Já está falando, filho do capeta, endemoniada, e você se incomoda com isso. Seja quem for, querido, seja quem for, você apenas precisa continuar respirando, peito aberto e dizendo, papai me protege, aleluia, papai cuida de mim, glória a Deus. Essa é a vida do salvo. Então, queridos, fato este também garantido pelo salmista no Salmo 91. O que está escrito lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Então a salvação é proteção contra o pecado. A salvação é proteção divina para a sua vida. Deus está conosco, e se Deus está conosco, não há o que temer. Em terceiro lugar, olha aqui é uma parte muito boa. Você precisa estar ciente disso. Tem gente que vive dando ibope para Satanás. Pare de dar ibope para o diabo. O texto diz assim, e o maligno não atinge. O maligno não pode tocar em você. Você lembra lá? Nós temos na Bíblia o Jó. Quem que era o Jó? Protegido do papai. Tão protegido que até o Satanás falava assim, também que você cerca ele. Não é isso que o diabo fala para ele? Fala para Deus? Deus chega lá e fala assim, então, ô Satanás, você está vendo o meu servo Jó?
ele é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo ele fala exatamente isso. Também ele é protegidozinho, você cerca ele com a sua cerca. Aí Deus assim, então você acha que é isso? Aí quem é que dá permissão para o diabo tocar? Quem? Deus. É Deus. Sabe de uma coisa, queridos? O diabo não pode tocar na vida de um salvo. O diabo não pode tocar. A não ser que Deus tenha um propósito de Jó para a sua vida também. Mas fora disso, o diabo não pode tocar. O maligno não lhe toca. Aqueles que seguem o curso natural desse mundo ímpio estão à mercê do maligno. O diabo faz o que quer. Faz o que quer, transtorna, destrói, derruba. Agora, um dos resultados imediatos da salvação é que o maligno perde a legalidade de agir em nossas vidas. Então para de que qualquer coisa que acontece na sua vida, você que é salvo, está vendo para Jesus, é o diabo, é o Satanás, é o maligno, é o capiroto. Para com isso. Para com isso. Você precisa ter essa segurança, eu estou protegido em Deus. O que é que está acontecendo aqui? É um levante? É um problema? Senhor, me mostra qual é o motivo disso aí. Eu quero saber. Quero saber. E você já sabe que se é o levante do diabo, você está protegido em Deus. Levanta a sua mão e fala: mar, aquieta-te, tempestade, pode parar em nome de Jesus. E aí você vai seguir rompendo em uma vida de fé, em uma vida extraordinária. Então, quando nós confessamos os nossos pecados e somos lavados pelo sangue de Jesus, Satanás e seus demônios não têm mais acesso a nós, pois agora estamos escondidos em Deus e o maligno não nos atinge. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem pelo Espírito de Deus. É essa a segurança que cada filho de Deus tem que ter, cada cristão, cada crente tem que ter. Então não basta para você ser gospel, ser evangélico, ser cristão. Você precisa se sentir filho, filho amado, protegido. Você precisa ouvir cada palavra do Senhor dizendo para você: não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, eu te levanto. Essa é a essência do nosso Deus. Ele tem esse desejo de ser pai. Pai protege, pai cuida, pai guarda. Então muitos, como eu já disse, seguem na sua vida religiosa, dando ibope para Satanás, para o diabo. Mas aqueles que são salvos entendem que não existe mais permissão para que as obras do diabo nos atinjam. Esquece isso. Olha o sermão, esquece isso. E isso é mais uma vez autenticado também pelo Salmo 91. Olha o que diz: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Glória a Deus, olha a proteção. Ele o cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Esse é o resultado da salvação, vida protegida. Então não se demore mais em uma vida religiosa, não se demore mais distante de Jesus, não se demore mais em uma vida apenas de aparência. Seja salvo genuinamente, deixa Jesus fazer a diferença na sua história. E eu concluo essa mensagem de salvação, a verdadeira proteção, dizendo: salvação e proteção
estão amplamente interligados. Se você quer se sentir protegido, se você quer se sentir forte, poderoso na terra, desfrute de salvação, aceite a salvação. Se quisermos desfrutar de verdadeira proteção, devemos nos render ao Senhor e ao seu plano maravilhoso de salvação. Porque se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Salmos 127:1. Então, livre-se hoje mesmo do pecado. Seja protegido pelo Senhor. Feche todas as portas para o maligno. Seja salvo e desfrute de proteção extraordinária. Esse é o plano de Deus para você. Quando Deus criou o homem, Ele guardou o homem no jardim do Éden. Ele protegeu o homem lá. Mas o pecado fez com que Deus tivesse que tirar o homem do jardim. E fora do jardim, nós estamos desprotegidos. Mas Jesus abriu a porta do jardim novamente, para que aqueles que receberem a salvação possam desfrutar da proteção extraordinária. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Isso é o que nós temos que divulgar para a nossa geração. Então, se posicione, viva poderosamente, desfrutando da vida de salvação. Fique de pé, por favor. Quero convidar você a orar neste momento, a se apresentar diante de Deus e fazer essa avaliação. Se você tem vivido uma vida religiosa, que apenas segue liturgias, que apenas segue parâmetros humanos, ou se você realmente se sente seguro, se você tem tranquilidade para sair daqui agora e ir em paz para a sua casa, na confiança de que tudo que acontece na nossa vida só coopera para o nosso bem. Essa é a realidade de cada salvo, a certeza de que tudo contribui para o bem. Então, como eu tenho dito, ame, perdoe, viva uma vida intensa na presença de Deus, desfrute das coisas boas. A salvação abre para você os olhos para o que realmente importa: abraçar Deus, amar mais as pessoas, cuidar de quem está perto de nós, respeitar a comunidade espiritual que Deus nos deu, viver poderosamente a presença de Deus em nossas vidas. Viva essa realidade. E se em nosso meio hoje tiver alguém deslocado, tiver alguém que eventualmente esteja se sentindo distante de Deus, hoje eu quero orar por você para que a presença dele inunde sua vida mais uma vez. Bem, vamos orar, fale com Deus, ore com essa pessoa que está perto de você, declare o amor de Deus sobre a vida dela. Espírito Santo, nós estamos gratos diante do Senhor, pois grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Acima de tudo, Senhor, acima de todos os bens que o Senhor tem realizado, nós temos sido privilegiados pela salvação. E a salvação, Senhor, que traz sentido para qualquer outra coisa em nossa história, em nossa vida. Então, Pai, Espírito Santo, que em cada um de nós haja essa consciência despertada, a consciência de que sendo salvos, nós estamos seguros, estamos prontos para uma vida extraordinária, prontos para uma vida poderosa. Vem, Espírito Santo, trabalhando em nosso ser. Vem, Espírito Santo, fortalecendo nossa identidade
as suas mãos, por favor. Declare sobre a sua vida a capacidade de viver com essa consciência. Consciência de que você é salvo. A consciência de que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A consciência de que você não é um pecador. Você é livre pelo sangue do Cordeiro. Você foi transformado em uma nova criatura. E o governo de Deus se estabelece sobre você. Então, antes de cabeça erguida, declarando o governo do reino sobre esta geração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Digamos todos amém. Em 10 minutos estamos de volta com os líderes de células e só podemos continuar dizendo com muita força aqui. Amém.